Olá, a paz a todos. Vamos mais a uma videoaula da nossa EBF, da nossa Escola Bíblica de Férias, e que se iniciou em janeiro. Estamos na nossa quinta lição, na nossa quinta aula. E nós estamos trabalhando com o tema sobre a vida de Davi. E hoje a nossa lição número 5 fala que Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que o invejoso Saul tenta matar Davi. O nosso versículo desta lição está em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Contentem-se com o que vocês têm. Não compare o que vocês têm com os que os outros têm. Não tenha inveja dos outros, não fique chateado porque os outros têm algo que você não tem. Fique satisfeito ou feliz com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Deus diz que nunca abandonará você, e saber que Deus está com você é o melhor do que qualquer outra coisa que você possa ter. Então Deus, ele nos ama e ele cuida de cada um de nós e nunca vai nos deixar faltar nada. Então nós estamos trabalhando a lição de Davi, vamos dar continuidade ao nosso tema, né? Então já algumas professoras já falaram de que Saul foi escolhido como rei, mas que Deus rejeitou Saul por causa da desobediência e do pecado de Saul e escolheu Davi para ser o novo rei. Então, o rei Saul, ele ficou muito impressionado com Davi. Ele assistiu à vitória de Davi sobre Golias, a derrota dos filisteus. Saul decidiu que Davi não viveria mais na casa do seu pai, cuidando de ovelhas. Ele era muito valioso. Daquele momento em diante, Davi viveria no palácio, fazendo parte da família do próprio rei. Aquela decisão agradou ao filho de Saul, Jonatas, pois Davi havia se tornado seu melhor amigo. E Jonatas e Davi eram semelhantes em muitos aspectos. Ambos eram jovens, segundo o coração de Deus, eles amavam a Deus e confiavam nele para receber força e coragem. Jonatas tinha grande respeito por Davi, porque algum tempo antes, Jonatas também havia lutado contra os filisteus e Deus havia dado uma grande vitória a ele. O príncipe Jonatas deu a Davi seu manto real, sua armadura e sua espada, uma grande honra para Davi. Jonatas sabia que um dia Davi seria rei em seu lugar. Ele podia ter sentido inveja de Davi, mas em vez disso, o seu coração estava repleto de amor e admiração por seu amigo. Jonatas e Davi fizeram a promessa de serem amigos fiéis enquanto eles vivessem. Vendo quão corajosamente Davi tinha lutado contra o inimigo de Israel e como os soldados tinham recobrado a coragem por meio do exemplo de Davi, o rei Saul fez de Davi um comandante. Davi era amado e respeitado pelos outros soldados e pelo povo. Quando o exército de Israel vitoriosamente marchou para a cidade, retornando da batalha contra os filisteus, o povo gritou de alegria. O ar foi preenchido com uma música quando as mulheres tocaram instrumentos e cantaram músicas de louvor aos corajosos soldados. O rei Saul tinha ouvido aquelas músicas muitas vezes antes e ele gostava de ouvi-las e cantar sobre suas vitórias e da derrota dos inimigos de Israel. Enquanto ouvia a música das mulheres, ele sorriu. Saul feriu milhares, elas cantaram em celebração. A parte seguinte da música delas, porém, fez o sorriso do rei desaparecer. Elas cantaram: Saul feriu milhares e Davi dezenas de milhares. Saul estava tão acostumado a ser o herói de Israel, ele não queria compartilhar sua glória com aquele jovem de maneira nenhuma. O respeito e a admiração que Saul tinha sentido por Davi
rapidamente se transformou em raiva, em suspeita e em inveja. Ele pode até ter pensado: elas estão dando a esse jovem mais honra do que a mim, que sou o rei. Talvez o rei Saul tenha se lembrado das palavras de Samuel. Deus escolheu outro homem para ser rei em seu lugar. Um homem segundo o próprio coração de Deus. Poderia aquele jovem ser a pessoa de quem Samuel tinha falado? Saul começou a deixar que os seus sentimentos de inveja controlassem seus pensamentos. Saul começou a deixar que os seus sentimentos de inveja em relação a Davi controlassem todos os seus pensamentos. Ele ficou com raiva e suspeitou que Davi fosse a pessoa que o substituiria como rei. No dia seguinte, Saul estava de mau humor. A Bíblia diz que ele foi perturbado por um espírito maligno. Davi pegou sua harpa e começou a tocar uma música suave. Mas a música não acalmou o rei. De fato, parece que a música o enfureceu. Sem avisar, Saul pegou uma lança e atirou em Davi, tentando encravá-lo na parede. O coração de Davi bateu rápido quando ele pulou para o lado, deixando que a lança mortal passasse zunindo em seus ouvidos. Pobre Davi deve ter ficado apavorado e confuso com aquele estranho comportamento do rei. A Bíblia diz que o rei Saul tinha medo de Davi. Ele sabia que Deus estava com Davi, protegendo, e Saul estava longe de Deus por causa do seu pecado. Ele se lembrava disso cada vez que via Davi, e assim o seu ódio, a sua inveja continuavam crescendo. E incapaz de matar Davi, o rei Saul decidiu enviar Davi para longe para que ele fosse morto em alguma batalha. O plano perfeito de Saul nunca deu certo, porque Davi, sempre que ia, voltava vitorioso das batalhas. A ideia dele não funcionou. Jonatas sabia da inveja do rei em relação a Davi. De fato, Saul até tentou fazer com que Jonatas o ajudasse a matar Davi. Mas Jonatas avisou Davi da raiva de seu pai contra ele e disse: Davi vai se esconder. E prometeu conversar com o rei sobre a situação. Jonatas foi encontrar com seu pai, argumentar com ele, fez com que o rei se lembrasse do quanto Davi havia feito por ele, especialmente matando Golias. Saul ouviu seu filho e concordou com ele. Saul prometeu não matar Davi e foi convidado para voltar a tocar sua harpa para o rei. Davi novamente conduziu o exército de Israel em uma batalha contra os filisteus e conquistou outra vitória. Depois disso, Davi voltou para encontrar-se com o rei Saul novamente, e este novamente estava de mau humor. Aí Davi pegou sua harpa e voltou a tocar a harpa, e exatamente como havia acontecido antes, Saul lançou sua lança em direção a Davi e quase o acertou. Davi escapou e voltou a se esconder. Saul quebrou a sua promessa. A sua inveja era tão grande que o levou a fazer coisas terríveis, até mesmo tentativa de assassinato. Ele queria matar Davi. A inveja estava levando Saul a fazer coisas terríveis, e sua inveja cresceu tanto que ele até tentou matar Davi. Depois de ter ficado escondido por um tempo, Davi foi se encontrar com Jonatas secretamente e perguntou ao seu amigo: o que eu fiz? Por que o seu pai está tão determinado em tirar a minha vida? E Jonatas falou: tenho certeza, meu pai não está planejando matar você. Ele teria contado para mim. Então, Davi respondeu: seu pai sabe que eu e você somos bons amigos, então ele não dirá nada a você. Ele não dirá que me odeia. Tenho certeza que ele está planejando me matar. Jonatas ficou chateado, mas ele amava seu amigo e falou para ele, amanhã vai ter a festa no palácio. Ficarei no campo. Se o meu pai estiver com raiva de você, você saberá que ele planeja te matar. E aí eu vou fazer um plano junto contigo. Os dois amigos saíram para o campo juntos. Jonatas olhou para Davi e disse: prometo que contarei para você
o que o meu pai está determinado a fazer com você. Se ele realmente estiver querendo te matar, você vai fugir. E que o Senhor esteja com você. Em seguida, Jonatas pediu para Davi prometer que seria bom para sua família, porque ele sabia que Davi ia ser rei. Os dois amigos combinaram um sinal. Em 3 dias, Jonatas iria ao campo com o menino. Jonatas atiraria 3 flechas em direção a uma pilha de pedras e em seguida pediria ao menino que as pegasse. Se o rei tivesse boas intenções em relação a Davi, Jonatas diria ao menino que as flechas já estavam mais para o lado dele. Se, porém, o rei estivesse com raiva de Davi, Jonatas diria ao menino que as flechas estavam mais para além dele. Assim, Davi saberia que deveria fugir. E no dia seguinte da festa, Saul notou que Davi não tinha comparecido e ficou furioso e gritou para Jonatas: Você sabe por quanto devo caminhar por essa terra? Eu tenho que matar Davi ou você nunca será rei. Mande chamar Davi, certamente ele deve morrer. Você deve ficar feliz por se livrar dele. De maneira corajosa, defendendo seu amigo, Jonatas implorou a seu pai: Por que ele deve ser morto? O que ele fez? Ao ver o amor de seu filho por Davi, sentiu muita raiva. Incontrolavelmente, ele estava com muito ódio. Ele pegou sua lança e também atirou em seu filho, em Jonatas. A inveja de Saul cresceu a tal ponto que ele se dispôs até mesmo a matar o próprio filho. Como o rei Saul não quis buscar a ajuda de Deus, a sua inveja passou a ter um controle completo sobre ele. Jonatas deixou aquela festa muito triste e com raiva de seu pai e com muita tristeza por seu amigo Davi. Foi se encontrar com Davi e lá falou para o Davi, né? Melhor você ir embora, porque meu pai realmente quer fazer mal para você. E aí, Davi abraçou seu amigo com muita tristeza no coração e em seguida foi se esconder daquele rei tão zangado. Seria tão bom se Saul tivesse pedido para Deus ajudá-lo e interromper o seu pecado de inveja. Então, o rei, a inveja dominou o coração dele, tomou conta. E assim é o pecado, né? O pecado obscurece o nosso coração. O pecado nos tira a nossa razão. O pecado nos deixa cego. E com isso a gente acaba cometendo erros que não deveríamos. E a inveja também pode nos levar a fazer coisas terríveis. Então devemos confiar em Jesus como nosso Salvador. Deus nos ajudará a não sermos invejosos. Quando percebermos que estamos com inveja de alguém, ou de um amigo, ou de qualquer coisa, devemos confessar a Deus e pedir que Deus nos ajude a nos despir desse sentimento de inveja. Então, colocar a inveja de lado, né? Parar de ser invejoso. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para te orientar. Pare de querer as coisas que não são suas. Pare de sentir pena de si mesmo. Revestir-se de um novo homem. Significa deixar que sua vida mostre que o Senhor Jesus transformou o seu interior. Significa que você é alguém segundo o coração de Deus, assim como Davi. Alguém que se recusa a ser controlado pela inveja. Em vez de ser invejoso, tente fazer estas coisas. Ore pela pessoa que você tem inveja. Procure algo bom naquela pessoa. Fale para aquela pessoa que você a admira, que admira suas habilidades. Agradeça a Deus que está fazendo na vida por tudo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então, nós precisamos entender que é só Deus que pode interromper o pecado de inveja em nosso coração. Então, se você não permitir que Deus te ajude a interromper esse pecado, você vai se afastar de Deus e a inveja pode te levar a fazer coisas horríveis.
Então, venha participar das nossas aulas. Logo estaremos concluindo a nossa IBF. Estaremos indo para a lição número 6. E traga um amigo. Os nossos encontros acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã. E vamos celebrar juntos, né? Nos conectar com o nosso Deus. É muito importante que todos estejamos juntos. Então, compartilhe nossos vídeos, né? Convide os seus amigos a estar conosco. Curta a nossa página. Esteja presente em nossas aulas. Vocês serão muito bem recebidos. Que Deus abençoe grandemente vocês e continuem conectados com Deus. Amém. Tchau.